dessa aula? Manda ver, sister. Eu estava assistindo o vídeo que você colocou, né, e estava tentando identificar um pouco das abordagens, né, que a gente falou um pouco na última aula. Eu acho que me chamou um pouco a atenção de como eles trabalham cognitive learning, muito. Também o lexical approach, também durante a aula. E eles trabalham muito com outro que eu percebi também, que é o TBR, também, eles fazem muita associação. Eu gostei muito da questão da metalinguagem também, de como eles utilizam da própria língua nativa, né, da língua materna, para fazer associação com outro idioma, né, eles utilizam, querendo ou não, utilizando a língua como uma ferramenta, a própria língua como ferramenta para construção dessa fluência em outro idioma. Achei o material interessante, eu nunca tinha visto um vídeo que trabalhasse L1, L2, que não fosse português e inglês, então foi diferente ver essa perspectiva do espanhol e do inglês associado. Eu fiquei um pouco confusa, porque eu não entendi se a L1 era espanhol, em certos momentos eu fiquei um pouco confusa para distinguir qual que era L1 e L2. Às vezes parecia que eram alunos que estavam com inglês L1 aprendendo espanhol como L2 e às vezes parecia ser o contrário. Mas o vídeo foi legal, sim. E retomando o que a gente viu na última aula, acho que a gente focou muito nessa perspectiva da educação bilíngue, das abordagens, né? E como que, quando a gente pensa em abordagens, a gente pensa sempre numa perspectiva plural, né? Que quando a gente pensa a aula bilíngue, a gente acaba trabalhando dentro dela, dentro da nossa proposta, um mix de um pouquinho de algumas abordagens ali, né? Acho que é isso. Definitivamente. E essa sensação, qual é a L1 e qual é a L2, tem a ver com a maioria dos alunos. Então, qual é o perfil do aluno que eu tenho? Essa aula, ela representa o contexto americano de maneira muito típica, muito. Onde o entorno é L2 e L1 é L1 inglês, aliás, L1 espanhol e o entorno que vai, a língua estrangeira. E esse contexto, legal que você notou isso, esse contexto é drasticamente diferente do nosso. Porque no nosso, o entorno é L1. E isso traz diferenças assim, fundamentais na crença do professor. Te juro, Bela, quando a gente pensa em todas essas abordagens que você elencou, sim, você vê no vídeo lá o core da coisa, tão bonitinho, eles interagindo e levantando hipóteses, né? Linguísticas, inclusive, e ideias de estratégias que podem facilmente ser usadas em sala de aula com a educação infantil e com o Fundamental 1, aquela coisa de ser o detetive linguístico, né, com os binóculos lá, procurar tal. Então, eu penso que tem alguns elementos dessa aula que podem e deveriam ser abraçados no nosso contexto. Essa comparação intencional entre L1 e L2. Aproximar as línguas, ao invés de mantê-las completamente separadas, é definitivamente uma quebra de paradigma que, no nosso contexto, a gente precisa galgar, porque não é o professor traduzindo o que está rolando que você está fazendo isso. Né? Bom,
Eu dei outro dia uma aula experimental. Eu falei, eu vou ver o que vai acontecer e vou usar português intencionalmente com um grupinho de meninas que estão na recuperação. E usei bridging through and through. E aí, como elas estão no primeiro ano do ensino médio, eu lasquei ver na consciência sintática, comparando, em português, o que é o sujeito, o que é o verbo, o que é o objeto. Putz, objeto, olha só que o indireto em inglês, você vai trocar de lugar e você vai esconder a preposição. Olha que louco. Se eu te falar que a nota das meninas subiu, eu abracei elas muito, duas meninas super mega fofas, assim. Porque a nota delas, saiu do 3 para o 5, 5,5. Então, eu estava achando que isso era uma coisa ruim. Eu faço isso muito em sala de aula, sabe, Karina? De associar o português com o inglês, de associar a gramática. E aí, eu lendo todas essas abordagens, eu fiquei meio confusa. Mas será? E agora? Eu tenho que continuar fazendo? Eu não tenho? A quebra de paradigma, Grace, é que você tem que fazer isso de forma intencional. E em inglês. Fazer análise sintática com seus alunos do ensino médio, eles sabem o que é análise sintática, porque eles fazem isso em português. O que você tem que fazer é contrastar a tal da análise sintática com a análise sintática em inglês, para eles perceberem quais são as diferenças e as semelhanças. Seu pulo do gato, sister. Te juro. Salvei o pescoço das meninas. Estou super feliz. Super feliz. Mas foi total experimental. Eu não faço isso com todos os alunos. A gente tem que saber orquestrar a sequência didática dentro do tempo da grade horária que eles têm. Então, qual é a necessidade de todos? Bonito, adorei a bola que você jogou para eu cortar, Bela. Adorei. Então, pessoal, intimidade é bitch, entendeu? Então, já estou me sentindo super mais íntima com vocês e manda ver em qualquer hora que eu vou começar a share my screen, ok? Vamos lá? Espera aí, deixa eu achar o botão que eu tenho que apertar. Esse aqui. Eu quero compartilhar este daqui. Vamos lá. Eu vou minimizar esse daqui. Vocês conseguem ver minha tela, todo mundo? Conseguem? Ótimo. Agora eu consigo ver todo mundo grande aqui. Eu vou deixar o chat também aqui aberto. Pronto, tá cômodo aqui. A aula está sendo gravada. Sim, yes. Hiding the floating panels. E só para dar um toque para todo mundo, que eu estou aqui na página de ontem, tá? Eu vou fazer assim, como eu set my heart on registering each and every step of the way. O vídeo que eu gravei ontem, oi Gabi, a aula está sendo gravada totally. Say hi to the camera. O vídeo da aula de ontem, e como o vídeo da aula de hoje, eu vou subir para o YouTube, unlisted, para todo mundo ficar protegido, e incorporá-lo à página que é do dia, tá? Então, hoje, qual é o nosso foco? Onde que está a nossa atenção hoje? Khalil! Yay! Gabi, eu estou muito curiosa. Eu preciso te perguntar do seu contexto. Pessoal, vamos brackets aqui. Você consegue falar? Você só Hello. Boa tarde. E aí, conta pra gente do seu contexto, Gabi.
Então, primeiramente, desculpa por não conseguir assistir a aula ontem. Eu estava na colônia de férias na escola, então não consegui chegar a tempo. Eu já dou aula de inglês há 8 anos e hoje eu trabalho com um projeto bilíngue, na verdade, dentro de uma escola para educação infantil e fundamental 1, e também tenho alunos particulares adultos no contraturno. E gosto, assim, foi a minha coordenadora que indicou o curso, porque a gente quer realmente trazer esse ambiente bilíngue para as crianças e fazer essa imersão de verdade lá. E a gente está se especializando, né, com isso, até mesmo pelas novas normativas, etc. E é isso. Você é carioca? Sua escola Eu sou tá no carioca, Rio? sim. Sim. Uhum. Olha, Regis. Carioca da Gema. Silvio, olha, hein, não vale tirar onda do meu sotaque aqui de São Paulo. Cariocas presentes. Fui casada com um carioca ele é o pai do meu filho. Então, vocês vão me ouvir falando coisas do tipo mó maneiro. Mó maneiro. Pô, cara, isso é muito legal. Lógico. Como linguista que sou, tá no sangue, faço isso com intencionalidade. Sobre então, vamos isso. lá. Qual é o nosso plano de hoje, pessoal? É falar de Cleo, é a terceira aba ali no material que eu compartilhei com vocês. Keep an eye on it, que eu vou alimentar. Rafa, eu vou alimentar esse link com a minha fala no Beth Educar e no Braciso. Assiste do Beth Educar, porque eu estou falando para gestores, e aí você vai ver essa reflexão. Tinha uma senhora que era uma freira de uma escola católica lá de Brasília. Gente, eu adorei a sinceridade dela, levantando assim quais foram os professores e por que ela teve que demitir professores. Muito interessante a visão da diretora da escola lá. E ela é uma irmã, viu, Regis? Escola tão católica quanto a sua. Muito interessante ver a percepção dela. Mas, enfim, então, hoje eu não vou começar com o Mentimeter, pessoal. Eu vou começar indo lá direto no Cleo. Então, without further ado, eu vou trocar de aba para mostrar para vocês quais são os objetivos de aprendizagem de hoje. Acknowledge and determine Content Language Integrated Learning CLIL as a consolidated teaching approach in bilingual contexts, regardless of the context. É a abordagem mais vastamente usada na comunidade europeia. Na comunidade europeia, quando você olha para os Estados Unidos, o que eles chamam de... Aliás, nos Estados Unidos não tem esse nome, escola bilíngue. Tem não. Tem questões de lei, legais lá. Então, a gente vai ver outras nomenclaturas desses contextos, principalmente a nomenclatura Dual Language Context, que também é o caso no Canadá. Nos Estados Unidos, quando a gente pensa em abordagem bilíngue, a gente pensa em translanguaging, que é literalmente o trabalho da Ofélia Garcia. Não é CLIL. Translanguaging é uma coisa, CLIL é outra coisa. Então, quando a gente pensa em CLIL, a gente está pensando na comunidade europeia. E eles estão aí testando o CLIL desde a década de 90. Olha o gancho com Lexical Approach. Bom, CLIL, como vocês vão ver em um minuto, é organizado por meio dos 4Cs Framework. Tá, eu já vou ser total spoiler.
content, cognition, communication and culture. Cognition. Lembra que eu falei de cognition ontem? E eu estava me ressentindo aqui, né? Share com os amiguinhos. O fato de que cognição é um conceito absolutamente inexistente nas graduações de letras, nem tampouco pedagogia. Cognition só está lá nas faculdades de psicologia. Porém, é um conceito chave. Recall cognition and related with the Bloom taxonomy of the cognitive domain. Nosso terceiro objetivo hoje é acknowledge and explain these 4 C's no framework. Por quê? Porque com a visão CLIL, o que a gente entende por conteúdo, nós que somos professores de inglês, está dentro do C de communication. Conteúdo deixa de ser present perfect e advérbio de frequência para ser, de maneira teórica, uma evolução de BICS, Basic Interpersonal Communication Skills, para CALP, Cognitive Academic Language Proficiency. O que envolve o desenvolvimento dessas habilidades cognitivas, eu estou falando, vocês vão ver, a taxonomia vai dar muitas respostas aqui. Ou levantar mais perguntas, né? E por fim, já que eu estou falando que o C de communication é onde está, é onde agora mora o present perfect, a gente tem que entender melhor esse C de communication. E explorar, acknowledge and explain the language triptych, que é how the C for communication is organized and taught in CLIL settings. Então, vamos combinar uma coisa. CLIL é a abordagem. É o viés pelo qual você enxerga como English as an additional language precisa ser ensinada. Bom, então, nossos conceitos-chave são o acronym, obviously, cognitive skills, the Bloom taxonomy, the 4 C's framework, the language triptych e a cerejinha do bolo é deeper learning. Então, pessoal, definitivamente eu tenho certeza absoluta que CLIL is a change in paradigm. Mas eu quero saber um pouco de vocês antes de eu scroll. O que é CLIL? Quem já brincou com CLIL? Bela, eu vou perguntar essa pergunta para você primeiro. Qual é a sua compreensão do que é CLIL? A minha percepção de CLIL, assim, uma linguagem bem simples, bem ordinária, é da proposta é o que eu disse ontem, você trabalha, você ensina a língua, mas não ela como objeto. Ela parte da construção de algum conhecimento. Então, eu enxergo como uma abordagem mais imersiva. Você trabalha outros conteúdos e a linguagem é integrada, a aprendizagem da linguagem é integrada a essa experiência. Né? Então, por exemplo, algumas escolas trabalham com material da NetGeo, que é material de ciências. Então, o conteúdo que eles exploram ali é o conteúdo de ciências, mas a linguagem, a aprendizagem de linguagem é integrada ali, dentro do material. O que significa que o E for content é um conteúdo acadêmico. Thank you.
A gente vê jogar vôlei. Apesar das unhas, a gente vê jogar vôlei junto. Me jogou a bola para eu cortar de novo. O seed content em Clio vai te guiar para você escolher de maneira topicalizada qual o conteúdo que você vai ensinar. Esse conteúdo pode ser ciências. Se esse conteúdo escolhido for ciências, ele pode estar alinhado à BNCC, mas não somente à BNCC. Esse conteúdo pode ser cultural. Então, por exemplo, o conteúdo pode ser o Halloween. Ah, mas o que eu vou fazer no Halloween? Eu vou ensinar como fazer o cupcake? Definitivamente não. Você vai ensinar, por exemplo, se você quer ter uma pegada de ciências no Halloween, você vai trazer os animais noturnos. Aí você vai explorar o que é um morcego imaginário e o que é um morcego de verdade. Ou você pode, por exemplo, no próprio Halloween, explorar o solstício de inverno. E pensar, né, como era historicamente o momento do inverno, que as comunidades, os villages, né, se fechavam e comemoravam o momento de riqueza da colheita, para ter certeza que eles vão... Ixi, gente, um mar de possibilidades. Quando a gente pensa em seja de conteúdo, o que é importante aqui que todos nós da área de inglês saibamos é que ninguém aqui tem que fazer outra faculdade. Outra faculdade de história, de matemática, de geografia. Porque o que a gente faz em L2 precisa desesperadamente ser diferente do que se faz em L1. Fazer educação bilíngue significa não ser um repeteco. Você não vai traduzir a aula de fotossíntese. Você vai trazer uma outra perspectiva, uma outra lente que vai contribuir para que mais sinapses sobre aquele conhecimento sejam criadas nesse cérebrozinho. Então, Cleo, is a change in paradigm. Bom, desculpa, gente, vou confessar de novo, né? Intimacy is bitch. Eu sou fumante, é por isso que eu tuço, tá? Shame on me, eu sei. Essas definições que estão aqui no meu primeirinho slide são as definições que advêm lá dos pioneiros. E deixa eu contar uma historinha dos pioneiros. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Os pioneiros vêm de onde? Os pioneiros são aqueles que trazem o conteúdo ou a língua? De verdade, os pioneiros estão na Suécia, na Suíça, em países como a Espanha e a Itália, pasmem, que decidiram logo lá, assim, em 1990, que é necessária a internacionalização do currículo. Portanto, as aulas que existem nesses países, vejam só, na Holanda, você não encontra mais universidade que não é internacionalizada. Ou seja, não tem mais holandês nas universidades holandesas. As universidades holandesas são todos os cursos holandeses de graduação são delivered in English. Olha só. Então, esses caras são os pioneiros. E eles que trouxeram primeiro a demanda de como eu ensino conteúdo, como eu ensino science, como eu ensino history, como eu ensino geography.
Aí, quem que veio? Essa moda que veio para ficar bateu lá no United Kingdom. E esses caras têm nome, como vocês vão ver em um momento. Em um minuto, vocês vão assistir a própria do Coyle falando, que é melhor ela do que eu. Os pioneiros que vêm do Reino Unido, David Marsh e Du Coyle, perceberam a necessidade de se integrar à aprendizagem de conteúdo e língua. E foi assim que CLIL, como uma abordagem pioneira e vastamente usada pela comunidade europeia, surgiu. CLIL surgiu como uma abordagem que envolve o desenvolvimento social, cultural, cognitivo, linguístico e acadêmico, além de outras habilidades de aprendizagem, como, por exemplo, como eu ensino e aprendo a debater de forma respeitosa com meu amiguinho de sala. Como eu aprendo a lidar e produzir diferentes gêneros textuais, como, vamos pensar nos pequenos, como eu faço uma lista, como eu faço um pôster, como eu faço um pequeno relatório científico. Então, foi assim que CLIL surgiu. Lá, no final da década de 90, CLIL já estava se consolidando como objeto de experiência e de pesquisa. Então, é assim. A gente já sabe, já dei esse spoiler. The 4Cs Framework. Conteúdo. Cognição. Porque o segundo C do framework é cognition. CLIL desenvolve habilidades cognitivas que lá no fim da linha vão culminar em competências que estão olhando para a excelência acadêmica. Lembre, excelência acadêmica é um dos pilares da Unesco e excelência acadêmica não tem nada a ver com tirar nota alta. Excelência acadêmica é a efetiva resolução de problemas. É o pensar, pessoal. É o pensar. É o pôr a bunda na cadeira e descobrir soluções para os problemas. E não reproduzir na prova o que o professor quer que eu fale. Sabe um erro que a gente faz? É o erro da educação, assim, é outro paradigma. Talvez o mais importante. A gente ensina a resposta demais. How about começar a levantar as perguntas certas, ao invés de ficar blá, 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 dando a resposta para o menino? Então, o que é cognição, pessoal? Regis, como eu falei de manhã, eu adoro meus visual organizers. Adoro eles. Visible thinking é isso, ó. É transformar um monte de informação into something that you can see. Cognição é o conjunto dos processos mentais usados para o pensar. Cognição é o ato ou o processo da aquisição do conhecimento. Cognição é a forma como o cérebro percebe, aprende, recorda e pensa sobre absolutamente toda a informação que é captada ao longo do dia por meio dos 5 sentidos. Eu estou falando de percepção. E é muito importante quando a gente fala dos 5 sentidos, porque
É comum um misunderstanding que a criança do infantil do primeiro e do segundo ano, como ela não sabe ler, ela está doomed. Mas a gente está bem far from this, entendeu? Está ensinando comida? Que tal usar uma venda nos olhos e usar o senso do olfato? É para isso, by the way, que serve o sensory boxes na educação infantil. Mas vamos lá. Percepção, atenção, associação de ideias, a memória, que não é o objetivo em si. Lembrem-se que nesse processo de desenvolvimento cognitivo tem muito hormônio envolvido. A gente aprende pelo prazer, que é, oh meu Deus, eu sempre esqueço do nome dos hormônios, endorfina e serotonina, e a gente aprende pela dor, que é cortisol, estresse na veia. Raciocínio, imaginação, juízo, e a palavra juízo aqui é importante. Juízo, eu não quero dizer, sabe quando a minha mãe vira para mim, juízo, menina, não é isso. Tem tudo a ver com aquela habilidade de discernir fato de ficção. Saber balancear o conhecimento. E é óbvio que a linguagem está aí, ela permeia tudo isso, porque isso não é um processo que depende de língua. Isso precisa acontecer em português, em L1 também. Se não acontecer em L1, o menino só vai vomitar o que o professor quer. Tudo bem, pessoal? Cognição é seriamente looked down nas graduações. E é por isso que a cognição é completamente ignorada por nós, professores de inglês. Então, tem algum voluntário para ler esse bloco para mim, enquanto eu tomo meu café que já está frio? Quem vai voluntear? Que é Grace? Vamos lá, vai. Help sister here. For EL students, a high challenge, high support classroom suggests a very different orientation to learning tasks than has, orientations to learning tasks than has often been the case in the past. As far as possible, all learners, including EL learners, need to be engaged with authentic and cognitively challenging learning tasks. This means that rather than simplifying the task and ultimately risking a reductionist curriculum, we should instead reflect on the nature of the scaffold that is being provided for learners to carry out that task. It is the nature of the support that is response to the particular demands made on children learning through the medium of a new language that is critical for success. Whoa! Sorry, because water é isso? is outside and she's No, screaming. it's fine, darling. Chillax. It's totally fine. This is a safe environment, okay? É bastante overwhelming ouvir essa uma palavra ali, olha. Nesse bloco, a palavra-chave é scaffolding. E é uma pena que eu não consigo achar uma boa tradução de scaffolding, então eu vou explicar o que scaffolding é por meio de metáforas. Você pode ver, olhar para scaffolding como o andaime fora do prédio, sabe? São as estratégias que nós, professores, precisamos orquestrar e sequenciar
E essas estratégias e tarefas e atividades e até material didático, essas eu vou chamar todas essas vertentes como iniciativas pedagógicas. Então, essas iniciativas pedagógicas, elas precisam necessariamente partir do lower order thinking skills e chegar ao longo da sequência didática no higher order thinking skills. Quem foi que disse isso? Foi o Bloom, Benjamin Bloom, lá na década de 60. Então, o que aconteceu com a taxonomia de Bloom? Em 2001, a taxonomia da década de 60 foi revista. Os dois caras que revisitaram a taxonomia, ai meu Deus, eles têm um nome impronunciável. Depois eu posso... De verdade, assim, precisa... Eu mando um link, eu vou incorporar um link aqui para vocês que eu adoro, que é o texto dos dois moços, tá? Que revisitaram a taxonomia. Aqui a gente tem um quadro que explica como que funciona a taxonomia de Bloom. É uma pirâmide organizada em 1, 2, 3, 4, 5, 6 etapas mentais que precisam ser sempre galgadas ao longo de uma sequência didática. Veja o que interessante que é. A base da pirâmide é a memória. É remember. Só que tem uma coisa. A gente não pode falar para o aluno assim, como um comando em sala de aula. Vocês lembram? Sabe por que não pode? Porque lembrar não é um comando observável. Lembrar é um negócio que só acontece aqui dentro do cérebro do cara. Você não tem como alcançar. Então, o pulo do gato da taxonomia de Bloom é que para cada uma das etapas mentais, há verbos de comando que são comportamentos observáveis e, portanto, mensuráveis, que você consegue perceber e sabe, visualizar a aprendizagem acontecendo ao longo da sequência didática. É por causa disso que a perspectiva CLIL não funciona para o professor que prepara a aula de hoje. Sabe? Outra crítica ao material didático. Cria maus hábitos. Tá, então hoje eu tenho que abrir o livro, tenho que fazer isso, isso e isso. Porque o professor, ele tem o hábito aqui no Brasil, gente, todos nós passei por isso. Olha só, desculpa estar lecturing vocês hoje. Sorry, my bad. Normalmente o professor, principalmente o professor de inglês, porque é um conceito que eu observo professores de inglês, observo professores de educação física, professores de arte, ensinando em inglês. Disciplinas que têm outro viés de língua, tá? Mas, by and large, o que o professor de inglês faz é, ele enche os comandos dele de pergunta. Chove question mark. E aí, sabe o que acontece? All TTT, Teacher Talking Time, do professor que bate lá no teto. Sabe por quê? Porque ele gasta 90% do tempo dele dando instruções procedimentais. E não sou eu que estou falando, não, tá? É estatística. Tem estatística que prova
que o professor faz mau uso do tempo de fala dele. Ao usar os verbos de comando da taxonomia de Bloom, você reduz esse tempo e você favorece tudo nesse learning environment para as coisas acontecerem. Então, olha as etapas mentais. Remember, understand, apply, analyze, evaluate. E só aí o menino tem condição de create. Não é possível a gente pular do understand para o evaluate. Porque ao pular do understand para o evaluate, sem galgar o apply e o analyze, você está criando um buraco no raciocínio de desenvolvimento cognitivo do estudante. Percebem? Antes de eu fechar a taxonomia, que é a imagem da taxonomia, alguém tem alguma colocação para fazer? Bela, você está morrendo de vontade de falar da taxonomia, não está? Não. Não, só que não. Tá bom. Então eu vou fechar a imagem e andar para frente, continuemos. Karina, Khalil, deixa eu yes, fazer my love. Deixa eu perguntar uma coisa que eu Please. estou pensando aqui. Na verdade, o que o Benjamin Bloom fez? Ele tentou botar em passos como é feita a cognição. É isso. Essa cognição acontece de que forma? Agora, nessa reavaliação que foi feita em 2001, de um primeiro momento como era, pós-2001, houve uma diferença abrupta em relação a essas formas de fazer essa leitura, ou foi apenas um caráter de modernização? Olha, foi modernização. Sabe o que a mudança principal, o coração da mudança foi transformar essas etapas mentais de substantivos para verbos. E por que essa mudança é uma mudança importante? Porque o verbo de comando que é usado hoje, ele norteia a escrita dos objetivos de aprendizagem. Então, foi assim, brilhante. Gente, todas essas questões que forem aparecendo, eu vou incorporando, tá? No nosso material didático. Eu tenho uma página que chama The Second Principles, que eu sou muito tecnológica, que eu vou disponibilizar para vocês, que vai trazer esses verbos para essa percepção ficar um pouco mais detalhada, tá, Regis? Mas a mudança fundamental foi essa. O Bloom, o Benjamin, ele usava substantivos. E agora a taxonomia revisitada olha para o verbo de comando. Tudo bem? Tudo bem, everybody else? May I go on? Yes? Good. Então, CLIL is a fluid teaching approach. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Por que eu adoro a palavra fluido? Vocês conhecem o Zygmunt Bauman? E o que Bauman fala sobre a modernidade líquida? Bela, você conhece? Um pouco assim, café filosófico, ó, café filosófico. Quem pode muito brevemente falar do Bauman? O Bauman... Opa, pode falar. Pode falar, Gabi. Pode falar. Não, eu falei, eu conheço muito pouco, na verdade, sobre essa questão da liquidez, da rapidez das informações, da fluidez, da informação chegar esmiuçada, né, o menor tempo possível para absorver aquilo, processar ela. Eu sei, assim, superficialmente mesmo, eu nunca li a fundo, não.
Ele Adiciona, tem Gabi. essa ideia de que não só a informação, mas tudo, os relacionamentos entre as pessoas, as interações sociais, todas as coisas são passageiras, são tão... Vou usar a palavra fluida, mas não é fluido. Me fugiu a palavra. É Mas líquida. nesse sentido de ser tudo líquido e que é muito superficial. Então, as pessoas tendem a não se aprofundar em nada, né? Tudo superficial, tudo líquido, tudo bem passageiro e assim, não só no sentido de aprender, até mesmo na hora de aprender, né? De vou estudar tal coisa, e aí eu não estudo a fundo a história daquilo, eu vou lá no Google, procuro, no Wikipedia, leio ali e está suficiente, não quer se aprofundar, se especializar em um determinado assunto, e isso em todas as áreas da vida. Amei, é isso mesmo. É isso mesmo. E por que trazer o Bauman aqui é relevante? A gente tem esse misunderstanding que o que a gente sabe fazer está escrito na pedra e que não tem lugar para mudança. I'm sorry for you. Cleo, portanto, é a solução fluida para tempos líquidos. Por que isso? Porque, na prática, apesar do livro TKT Cleo, Cambridge Books for Cambridge Exams, falar de hard Cleo e soft Cleo, isso não existe, desculpa, quando eles escreveram esse livro, tanto que isso não cai no exame, TKT Cleo, tá? Eles já abandonaram essa ideia. Cleo, na verdade, é isso, ó. É um continuum que vai de content-oriented models, ou seja, aqueles contextos bilíngues, diga-se de passagem, mais parecidos com os contextos americanos, onde conteúdos acadêmicos precisam ser ensinados em inglês, porque não tem outro jeito. O menininho chinês mora lá em Nova York e ele tem que ir para a escola que tem lá. Tá? E no outro lado do continuum é o Language Oriented Models, que é muito o que a gente tem aqui no Brasil. São modelos que a gente precisa sim olhar para o present perfect, para o advérbio de frequência. E tá tudo bem. Cleo nos permite, olha ali o tipo de curso, ó. Total Immersion Courses, que é o exemplo, por exemplo, da Holanda que eu dei para vocês, apesar de que EAL na educação superior tem outro acrônimo. Na educação superior, EAL é o EMI, English as a Medium of Instruction. Aí troca o acrônimo, mas ninguém aqui é da educação superior, então o acrônimo é esse, tá? EAL. Subject Courses, então, por exemplo, eu vou dar uma eletiva para os meus alunos do ensino médio, olhando para a literatura, porque o vestibular da GV cai lá Toni Morrison, no vestibular da GV. Então, eu vou dar uma eletiva do livro da Toni Morrison, que cai na GV, e essa eletiva vai ser um subject course. Percebem? Cleo Showers. Eu posso, por exemplo, nas escolas que eu sou consultora, às vezes eu faço isso. Eles me chamam para fazer um storytelling. É um shower, tá vendo? Até mesmo. E de verdade, os programas bilíngues podem e deveriam usar Cleo
para deliver, para construir. Lembra que os bilingual programs, na verdade, são editoras? Lembra que eu falei disso ontem? Bilingual programs normalmente é o inglês no contraturno. Eles estão vendendo material didático. Mas esses caras, eles podem usar CLIL para organizar as aprendizagens de forma temática. Então, ao organizar os conteúdos de forma temática, eles estão colocando ênfase no conteúdo e sendo mais fortes, no fundo, no ensino da língua. Percebem? Cleo abraça todas essas possibilidades, que é o que a gente precisa hoje em dia. Vocês vão já assistir a própria do Coyle falando de Cleo. Mas com o andar do tempo, né, porque o primeiro livro surgiu em 2010, formalizando o que os pioneiros estavam lá aplicando, tem coisa nova hoje em dia? Sim, tem, como eu falei ontem. Mas a gente não consegue virar um Picasso sem saber desenhar o arroz com feijão. Então, Cleo é definitivamente o arroz com feijão. Eu vou andar para mostrar para vocês a imagem, tá? Eu fico falando, os pioneiros, os pioneiros, os pioneiros. Quem são esses caras? Olha lá. É o David Marsh, on the left, e a do Coyle, on the right. Ali no meio é o livro de cabeceira que todo professor deveria ter lido já, porque esse livro é de 2010. Sabe o que eu fiz para hoje, pessoal? Olha como Karina mama. Ó, vamos ver se o meu computador aqui vai ter delay aqui. Não, olha como ele foi rápido. Sabe a leitura complementar de hoje? Olha aqui o livro original, porque eu assino o script para alguma coisa. Tá aqui, Regis. O que eu não encontro no script, que tem que comprar, é o livro do Roy Lister, é o outro livro do Coyle que ela publicou esse ano. Aí não tem no script para eu compartilhar com os amiguinhos. Por que eu disponibilizei esses 3 materiais como leitura complementar para vocês? Porque são os pioneiros, olha, documento da Comunidade Europeia, tá? Para educação do professor. E outro papa de Cleo, que eu ainda não mencionei, é o Peter Nehisto. Então, esse aqui é o livro do Peter Nehisto, que chama Uncovering Cleo. O Peter Nehisto é um desses outros papas importantes, porque ele tem uma mega experiência na Europa em implementação de tudo que tem a ver com bilinguismo. Iniciativa pública e privada. E eu estava com ele, o César, né, os PDQ Program Leaders e Mentores. A gente fez uma sessão com ele, foi mega legal. E ele disse o seguinte. Ele disse que Bilingual Education não funciona quando há, agora quotes, ó, que a tatuagem serve para alguma coisa. Quando há o L1, L2 divide, unquote. Leitura de cabeceira também, e pessoal, não vai ser assim, vocês vão ler tudo de uma hora para outra, tá? É um caminho, assim, a gente precisa, tudo que está aqui na memória operacional tem que, somehow, ir para a memória de longo prazo. Então, não é falta de referência para vocês. Já estou filtrando as referências que são importantes, tá? When it comes to Cleo. Então, a gente vai fazer o seguinte.
Estou falando demais, hashtag falei demais. Eu vou agora tocar a própria do Coil. Eu já contei para vocês que eu fumo, né? Então, enquanto a do Coil estiver falando, eu vou fumar um cigarro. O que eu quero que vocês façam? A gente vai assistir esse vídeo de maneira bastante reflexiva. Tomem nota. O que é mais impactante na definição da... Olha, o vídeo chama How do you define CLIL? Então, o que é mais impactante nessa definição do Coil? Vou guiar esse pensamento de vocês. O que não é CLIL? E em que CLIL está pautado? Tá? Vamos lá? O único problema, pessoal, é que não tem legenda nem em inglês nem em português. Se precisar, eu toco 2 vezes, vocês me falam, tá? Ready, everyone? Enquanto eu fumo, eu vou desligar meu microfone para eu não tossir na frente de vocês. Olha eu dando instruções, falo sem parar, né? São 6 minutos. Tá com a caneta na mão, everyone? Então vamos lá. In terms of CLIL, one of the first questions that I'm often asked is, how do you define CLIL? What is it? What isn't it? So I'd like just to spend a few minutes reflecting on what I think it is and what I know it isn't. So if we look at what it is, when CLIL first started in the 90s, the pioneering movement was around enabling the content curriculum to be expanded so that it was taught through the medium of other languages. And basically that was under the umbrella of the European drivers for European and global citizenship, which required plurilingual citizens. So some of the leading countries were ones where the national language wasn't necessarily one that was used extensively, and English, being world Englishes and so on, tended to be the language that people wanted to know how to use, and to use it more than just being able to have a conversation about everyday living. And indeed, the notion of learning through the medium of another language, which isn't new, it's been going on for centuries, but nonetheless, with a renewed focus of European citizenship and this need to have a plurilingual workforce, then it was brought back in again as being something where there was a real need, and especially from not only from policymakers but also from the ground, where families and young people wanted to have the language competence to be able to conduct their future lives and their professional lives in other languages. So that was where it started in the 90s, and at that stage it was very much divided into camps of who actually was going to be involved with linking content teaching and language teaching. That was the starting point. And over the years, this has now evolved into becoming part of the educational agenda. I'm not saying that it wasn't in the early stages, but the focus was slightly different. And indeed, it's very interesting to note that, for example, in Spain, in the Netherlands, and so on, the early pioneers were very much the content teachers. They were subject teachers who wanted to teach their subjects in ways that would be motivating for the individuals. In other contexts, such as the UK, where language learning was always problematic, it was led by the language teachers who really, really wanted to find novel ways, innovative ways, motivating ways of being able to enable their learners to really want to learn a language for very particular purposes and with a real sense of
usefulness in mind. So you can see immediately that there were different angles on this, different perspectives on this. So the Anglophone nations, if we're looking at world Englishes, the Anglophone nations had a slightly different take on it than some of the other European nations that with their own mother tongue and so on. Also, we mustn't forget the influence of the bilingual programs that were very well established, such as Canadian immersion and bilingual education that have been going on across the world for centuries and centuries. So we put all that into the mix, and then we start to say, so what is it? And always there's been an ongoing argument about whether or not is CLIL where you really focus on content or where you really focus on language. And what I say on that is that it is both. And in the early stages, if we take CLIL as being content and language, integrated learning, the early arguments were all around, the early deliberations were all around, is it content and language? And there really wasn't much attention paid to the actual integration, and even less paid to the quality of the learning. And that sounds very harsh, and nobody deliberately left out learning, but it was just that the key arguments in the early stages was about, is it about subject teaching and learning? Is it about language teaching or learning? So, what is CLIL then? Well, things evolve. Nothing ever stays the same. Nothing stays as it is. It's very dynamic and has been ever since the movement started to gain momentum. And it now has, and it's no longer anything new. But the definition as such is also very fluid, and I think that is absolutely right and proper, because when we're looking at the context for learning, it is very different in different areas, in different nations, and so on. And for something to be, for an approach to learning, for a pedagogic approach to be meaningful, it has to relate to the context in which it is being enacted. So I make no, so there is no, I would say there is no one definition of what CLIL is. I'll come on in a moment to what it isn't, but what I do think it can be for people who are starting to think about what it might be. I think what I have to say is that CLIL is based on some very, very fundamental principles that are theoretically based, that are based in sort of learning theory, in terms of systemic functional linguistics, to an extent second language acquisition, but all of those have to be brought into the agenda for learning. So I think there are very defined principles upon which CLIL is based. Prestava atenção, esqueci de me desmutar. É só, my bad, pessoal. E aí, quem vai jogar bola para eu cortar? O que a Du Coyle falou que fica reverberando sobre CLIL? Ô, Regis, queria ouvir você. Olha, tem algumas coisas que me chamaram muito a atenção em todo esse discorrer dela, né? Principalmente algumas coisas que você vem falando desde ontem, hoje, né? Algumas coisas que você foi dizendo, e aí, na medida que ela falava, eu conseguia falar assim, nossa, reverberando o que a Karina vem dizendo esse momento todo, né?
mas eu acho que a resposta que você busca é quando ela fala no finalzinho da fala dela que Clio não é nada específico, mas é tudo aquilo quebrado, esmiuçado dentro do que ela chama de Agenda Learning, né? Então, na verdade, você não tem como definir uma coisa que é e não é, porque é tudo, né? É a junção do content com a linguagem, mas na realização, né, de levar o mão à massa, né, de um processo de construção. E aí você constrói o objeto, o conteúdo, a linguagem, como a gente diz aqui no Rio de Janeiro, tudo junto e misturado e agora, né? E de uma maneira orientada nesse processo da aprendizagem. É legal que ela admite erros que eles mesmos, como pioneiros, fizeram. É muito legal ela admitir isso. Mas, de verdade, para mim, a palavra-chave que ela usa e que justifica a fluidez de Clio é contexto. Então, lá vou eu com os meus visual organizers. Vou scroll Vou fazer uma pergunta para você antes de você prosseguir. Você tinha falado que em 2001 ano aí, ela lançou uma atualização desse que foi lançado em 2010. Essa atualização é esse? Yes, absolutely. Beleza. That's the one. Uhum. Tá vendo? Ela já tá beyond Clio. Bonitinha. I can't help but wonder, por onde andas tu, David Marsh? Tem uma coisa no Marsh, o Marsh é mega marqueteiro. Então, ele vendeu muito o Clio como abordagem, mas ele meio que sumiu, assim, do métier. I wonder, cadê você, David Marsh? Mas, enfim, como essa palavra-chave que ela trouxe, contexto. Apesar da gente estar falando aqui do 4Cs Framework e da importância sine qua non de cognition nesses 4Cs Framework, porque é a cognição que vai estruturar o pensamento do menino de lower order thinking skills para higher order thinking skills. O que ela disse, gente, é isso, ó. To cut a very long story short. Content, que é o conteúdo acadêmico que você vai ensinar, ciências, geografia, história, artes visuais, música, educação física, even English. Cognition, communication, a gente já vai falar dele em um minuto. Tudo isso é surrounded by culture, olha só. Tudo isso. E em torno disso tudo está o nosso contexto. Se você olhar bem para isso, gente, é o que eu entendo, pelo menos, viu, Regis? Nos contextos que eu trabalho, onde se ensina L1, é isso que L1 faz. É isso que é feito em português. Quando eu olho para as grandes damas da educação que me orientaram na vida, língua portuguesa, faz isso como se ensina o menino em português a falar rocha ao invés de pedra. Gostou do exemplo, Regis, como professor de português? Chega uma hora que rocha tem que aparecer em geografia. Isso é vocabulário. Ponto. É o vocabulário apropriado. Mas, Karina, tem uma outra coisa aí, só para fazer um adendo aí, uma inclusão aí na sua fala. Em português, a gente não precisa usar um texto que necessariamente fala de português. A gente pode fazer um texto falando de geografia, de história, de ciências, de modernidade, atualidade, cultura, e a gente faz isso o tempo todo o tempo. Né? A gente aproveita a língua para fazer a discussão, para promover a cidadania, a ética, fortalecimento de regras sociais, de educação, né? De educação para a vida. É
É isso que é CLIL, tá vendo só? O que tem de diferente? Que não é verdade para L1. É o C de comunicação, pessoal. Então, como que se organiza? Ai, não acredito que eu fiz isso. Espera aí. Eu fechei a apresentação ao invés de scroll. Então, vamos lá. Então, como que o C de comunicação se organiza? Eu vou mostrar o tríptico e depois eu volto. Communication se organiza em 3 eixos. Language of learning. E é no language of learning que está o present perfect, o advérbio de frequência, tá? O que é language of learning? Language needed for learners to access basic concepts and skills relating to the subject theme or topic. E apesar de eu não gostar do termo vocabulário, eu prefiro usar o termo estruturas lexicais. Vejam, para o menino aprender o que é rotação e translação, ele precisa saber rotation and revolution. É aquela língua que ele precisa para acessar o que ele precisa aprender. E é aquela língua que ele vai precisar usar para comunicar o que ele aprendeu. Tudo bem? Aí então, é nessa ordem, tá? Eu sei que aqui eu procurei, nos meus visual organizers, fazer tudo acontecendo ao mesmo tempo e agora, porque no fim das contas é assim que a coisa funciona, mas depois do Language of Learning, que é a primeira coisa que a gente coloca no nosso planejamento, vem o Language for Learning. E o que é Language for Learning? Deixa eu te fazer uma pergunta nesse exato momento, que é o que você está falando. A gente costuma ouvir de alguns colegas, e aí a minha pergunta vem exatamente em cima disso. Que até são proficientes e fluentes em inglês, assim, cara, mas eu sei falar inglês, mas eu não sei dar aula de ciências em inglês, porque eu não sei como é que é a fotossíntese. O professor de geografia chega e fala assim, mas eu não sei como é que eu vou soroca. Como é que eu vou dizer isso? Eu não domino esse vocabulário específico da disciplina dele, do componente curricular dele em inglês. E daí a minha pergunta a você, antes de você prosseguir. Você acha que atualmente esse é o maior entrave para, vou chamar assim de aplicação, mas de uso, de implementação de todo esse processo? Acho que não. Porque a internet está aí. E com um clique, sabe, procura um tutorial na internet que você vai achar como que é que acontece a fotossíntese. Se o teu contexto você tem os seus amiguinhos, sabe, os seus peers, os seus pares, o professor de geografia que te ajuda. Por exemplo. Não, eu estou falando exatamente desse professor. Eu vou reformular para você. Imagine um professor de geografia que seja fluente em inglês, mas ele não domina um vocabulário, uma estrutura do componente curricular dele em inglês. Eu não estou nem me referindo à professora de Fundi 1. Tá? Eu entendi que eu era nós. Eu estou me referindo assim. exatamente. Para ele é mais fácil, Regis. Para o cara que ensina disciplinas acadêmicas em inglês, o que é jargão da área dele, ele conhece. Ele não tem que aprender essa língua. Não vai ser uma novidade para ele. Te garanto. Eu coordenei lá na Móvel Integral, eu tinha 120 assistentes bilíngues fazendo exatamente isso. E te juro, como eles me ensinaram inglês. Cara,
sabe? Uma molecada jovem que já nasceu bilíngue, entendeu? Então, o mundo evoluiu, a maneira pela qual, né, essas pessoas que estão se transformando, que estão na sala de aula, tem 1,5 zilhão de exemplos, assim, de assistente bilíngue. Meninos e meninas, que eu chamo de menino e menina, eles não são mais adolescentes, mas jovens adultos que estão chegando à sala de aula meio que agora e que já estão super preparados para fazer isso. Esse não é o problema. Não. É a parte, na verdade, é o menos problemático, porque é a parte mais fácil de se planejar. Tá? Então, assim, vamos olhar para essa perspectiva do seed communication na hora do professor de inglês fazer o planejamento dele. Que é aqui o nosso business, certo? Então, assim, uma preocupação imensa que eu tenho no meu contexto, na minha escola, é: eu não vou, de maneira alguma, ensinar a parada errada. Vou te dar um exemplo clássico. Sabe aquele experimento que muitas escolas fazem do vulcão? Aquele experimento assim, vou moldar o vulcão com clay. Conhece essa, Grace? Pelo jeito você conhece. Molda o vulcão com clay, aí lá com bicarbonato e uma tintinha lá, o vulcão... Tá errado. A gente está ensinando a parada errada. A gente não está problematizando a pergunta: por que o vulcão erupciona? E a gente não está respondendo, não está dando para o aluno a resposta. O vulcão erupciona porque tem pressão. Então, ao invés da gente fazer o tal do experimento plástico, do tal do bicarbonato que não responde nada, vamos fazer a brincadeira do Mentos no refri. Já fiz isso várias vezes, gente. Se alguém aqui se arriscar de fazer o Mentos no refri, não use Coca-Cola. Use Sprite, conselho de amiga. O pessoal da limpeza me detesta por causa desse experimento. Como que eu cheguei a essa conclusão, Regis? Porque eu tenho meu amiguinho, o coordenador de ciências. A gente sentou junto e a gente conversou sobre como fazer isso acontecer. Esse é um exemplo do 4º ano do ensino fundamental 1. Vou dar um exemplo lá da outra ponta, tá? No 3º ano do ensino médio, foi a minha maior aventura, gente. Vou contar para vocês. Sabe qual foi minha nota de física quando eu passei no vestibular? 0,9. Foi isso que eu tirei de física. Mas as ODS da Unesco, tem uma ODS da Unesco lá que é Clean Energy, que junta com cidades sustentáveis, tá? Vou me aventurar. O fofo do Tiago, professor de geografia, e o fofo do Alê, professor de física, seguraram na minha mão e me ensinaram o caminho das pedras para eu não falar besteira. Porque eu sou professora de inglês. O que sei eu de energia nuclear? Então, o legal de quando você está em uma escola, que aí é aquela coisa, né? O programa bilíngue não dá espaço para você fazer isso. Quando você tem um peer, você está coberto. Tudo bem? Gente, não podemos ensinar coisa errada. É muita sacanagem a gente ensinar coisa errada. Mesmo que seja lá, em arte. Vou dar um exemplo de arte. As crianças vão desenhar uma tirinha.
E aí eu ensino, sabe, todo o contexto do que é tirinha errado. Poxa, lá o coordenador de artes está lá. Por que eu não chego nele aí? Vamos trocar uma ideia. Tudo bem? Tudo bem até aí. Tá vendo como Rafa, como todos os professores da escola, tem que ter growth mindset, porque se o professor de geografia for aquele cara que não, quem é você? Não quero brincar com você. Ferrou. Language for learning. O que é language for learning? It is the language necessary for learners to operate in the bilingual environment. O que quer dizer isso? Vamos imaginar que para eu conduzir o experimento do Mentos, eu preciso levar eles lá no laboratório e eu preciso ensinar para eles um monte de outras coisas para evitar que durante o experimento eles totalmente se voltem para L1. Então, o que eu tenho que ensinar? Tap. Eu tenho que ensinar, sei lá, recyclables, lid, todos os, sabe, goggles, porque eles têm que usar o óculosinho para proteger o olho. Vocês estão vendo? É a linguagem que eles precisam para carry out o experimento. E o que tem de legal nesse Language for Learning? A gente consegue planejar e filtrar essa língua que eles precisam aprender. Language through learning. E, na minha humilde opinião, é no language through learning que está o problema estrutural do CLIL. O que é language through learning? Language that emerges from the active involvement of learners in constructing new meanings. E isso acaba virando um straitjacket. Sabe por quê? Porque a gente não consegue planejar o que vai emergir da situação de aprendizagem. E vira um straitjacket, porque aí a gente fica preso num loop de querer prever absolutamente tudo. E não dá para prever o imprevisto. Não dá para prever em planejamento a pergunta que o teu aluno vai fazer. Tipo, teacher, how do you say sopa de letrinhas in English? Porque você não está preparado para essa pergunta. Pode ser que ele faça uma pergunta de cunho, de compreensão do conteúdo. E você não é professora de geografia, você não sabe responder. Acalmem, aquietem seus corações. Porque Papa Roy Lister, com o Kappa Model, tem uma solução para isso. Kappa Model a gente vai ver amanhã, tá? Ai, que bom, temos tempo. Né? Então, como que eu quero andar aqui? Ah, eu fiz o mesmo erro de novo, pessoal. Alguém tem alguma colocação ou pergunta antes de eu andar? Bela, espero que você não esteja bored com toda essa explicação do que CLIL é. Porque como eu conheço a Bernoulli bem, eu sei que CLIL está meio que já quase que incorporado, inclusive nos materiais didáticos, né? Bela, você escreve material didático também? Não, eu trabalho só na coordenação do programa bilíngue. Dentro da Bernoulli, eu vejo que é uma pioneira aqui no Brasil, porque escrever material didático não é fichinho. E não é no livro lá de Cambridge que a gente vai achar a solução. Eu encontrei com a Dani lá no Best Educar e eu me apaixonei pela coleção. E como que a coleção da BNCC está lá integrada com o que se faz em inglês. Está lindo, lindo. Rest my case. Bom,
Vamos olhar um pouco para algumas definições, e essas são definições lá da Ducoil, tá? Quem vai me ajudar e ler? Bela, vou pedir para você, vai lá. Definição do livro CLIL de 2010, Content and Cognition. Go. Content. The curricular subjects taught in CLIL include art, citizenship, plastics, design and technology, DT, economics, environmental studies, geography, history, information and communication technology, ICT, literacy, mathematics, music, physical education, PE, philosophy, politics, religious studies, RE, science, social science, and technology. Some CLIL programs develop cross-curricular links among different subjects. For example, learners might study the history, geography, and art of a particular area. This often happens in primary schools. In all CLIL contexts, we need to analyze content for its language demands and to present content in an understandable way. Cognition. CLIL promotes cognitive or thinking skills which challenge learners. We need to develop learners' cognitive skills so they can study subjects from the curriculum. These skills include reasoning, creative thinking, and evaluating. Good CLIL practice is driven by cognition. We also need to analyze thinking process for their language demands and to teach learners the language they need to express their thoughts and ideas. E volto a insistir, não pode haver uma tradução do que se faz em português para o que se faz em inglês. São disciplinas que vão convergir, mas não uma em cima da outra, assim, de maneira estática. Culture and Communication. Quer ler, Rafa? Eu sei que você está aí se recuperando da cirurgia, mas quer ler para contribuir? Eu prefiro não, no meio de um monte de professor de inglês aqui. Tá bom, tá bom. Quer, Regis? Senão eu vou pedir ou para a Gabi, que está com a câmera desligada, ou para a Grace, que está com a câmera desligada. Ladies, gentlemen and non-binary folks. Vai lá, Regis, se joga. The rule of culture, understanding ourselves and another cultures. It's an important part of CLIL. Culture is the core of CLIL, CONLI 27. Learners sometimes need to communicate in non-native language with new arrivals who may have different home language, as well as different social and cultural backgrounds. Learners that need knowledge of those who live in other regions or countries. CLIL gives us opportunities to introduce a wide range of cultural contexts. We want to develop learners who have positive attitudes and who become aware of the responsibilities of a global as well as local citizenship. Inside the classroom, we should value different home languages. Beyond the classroom, we can make links with partnership school and make use of the internet to communicate with learners across the world about, for example, local environment projects. Yeah, just a minute, uma pausa aqui. Vejam como os pioneiros, eles têm um olhar para a cultura que vai abraçar, por exemplo, a cultura familiar. Lembrem-se disso, é extremamente importante. Cada família, cada estudante tem uma cultura. A gente não pode associar nossa compreensão de cultura à nacionalidade. Isso é extremamente importante em CLIL. No eixo cultura, nosso objetivo é quebrar estereótipos, ao invés de reforçá-los. Ok? Agora você pode continuar, Regis. Communication. Learners have to produce subject language in both oral and written forms.
We therefore need to encourage learners to participate in meaningful interaction in the classroom. CLIL aims to increase STT, student talking time, and reduce TTT, teacher talking time. We should also encourage self-evaluation and peer and group feedback. By using the language for learning content, communication becomes meaningful because language is a tool for communication, not an end in itself. Pérez Vidal. Pérez Vidal 2009. But, and I must insist here, eu não gosto hoje, 2022, essa palavrinha tu também, tenham cuidado com essa palavrinha tu, porque ela é misunderstood. A gente olha para a palavra tu como meio e mensagem. Não se esqueçam, jamais, inglês como língua adicional, o que a gente está fazendo é construindo identidades. Não ensinando o menino nosso objetivo não é ensinar o menino a pedir café no Starbucks quando ele está na Disney. São duas coisas diferentes. Quem nunca, né, na Disney viu lá a fila do Starbucks ficar longa, porque o primeiro cidadão é, unfortunately, more often than not, Brazilian, doesn't know how to order a bloody coffee. Não é? Bom, então vou começar a concluir e abrir a mesa e parar de share. Eu vou direto para minha última imagem. CLIL favors deeper thinking. Olha lá o meu visual organizer. In CLIL, language is used as a tool for learning. Todo mundo concorda. Se você chamar de English as an additional language na educação básica, ou se você chamar de English as a medium of instruction no ensino superior, language is used as a tool for learning. Então, o que é deeper thinking, deeper learning? Deeper learning envolve a compreensão profunda e crítica de conceitos acadêmicos, o desenvolvimento das competências e das habilidades, como diz a BNCC. E no imbricamento entre conceitos, competências e habilidades, a gente está desenvolvendo a cognição do menino. Sabe, a gente não fala muito que o objetivo maior da educação é desenvolver a autonomia. Então, sair da heteronomia e ir para a autonomia, o que quer dizer isso, em outras palavras? Se a gente desenvolve a cognição, a gente vai dar proporcionando automatização, integração e internalização de conceitos acadêmicos, de competências e de habilidades. Olha lá a serotonina, né? Transformando a memória operacional em memória de longo prazo. Nessa relação, o Deep Learning vai demandar languaging, e olhem que interessante aqui, quando eu falo em languaging, eu estou usando língua como verbo. Língua. O linguar, língua é verbo. Regis, isso a carinha. Porque, sob uma perspectiva pós-estruturalista, a gente é o que a gente é porque a gente foi construído por meio do discurso. Tá vendo? Né? Amém. Eu só vou falar um nominho lá, o Foucault. Amém, Foucault. Deep learning requires cultures. E eu também estou usando culture como verbo aqui. O processo de ensino e aprendizagem e incorporação
do deeper learning envolve linguajar e culturar. Então, quando a gente fala de língua como verbo, a gente está olhando para o tríptico, ai que palavra difícil em português, para o tríptico linguístico, o language of learning, o language for learning e o language through learning, que na minha humilde opinião vai sentir na hora que vocês forem começar a planejar como um straight jacket, como fala straight jacket em português mesmo, uma camisa de força, porque a gente tenta planejar o implanejável. Mas, enfim, olha esse pensamento aqui sobre language for learning. Language for learning refers to accessing language that students will need to engage in the meaning-making process, how to work in a group, do some different types of tasks and activities, making meaning from text, and putting it all together. Além da habilidade de síntese. Que, assim, quando eu olho para a minha prática, é onde eu demoro para chegar, essa habilidade de síntese. Por isso que eu faço bastante esforço para os visual organizers, tá? Languaging tem a ver com a habilidade de colaboração. E lembra, colaborar significa criar, elaborar junto, o que é diferente de cooperação. Eu faço minha parte, você faz sua parte, você faz sua parte, aí a gente junta tudo no final. Collaboration with peers requires asking individuals to talk about what they have learned and what they have understood, putting it all into your own words, as well as the ability of active listening, sorry. Por que active listening? E a gente vê, e isso piorou na pandemia. Os alunos escutam de verdade uns aos outros? Ou eles são cabeça dura e continuam persistindo no erro? A minha opinião é a única que vale. E quando eu falo aqui aprendizes, eu estou falando de professor também, tá? Fala, Gabi. Já sei que você quer falar alguma coisa, fala. Isso é muito real, assim, acho que muito depois da pandemia, parece que as pessoas elas estão só ouvindo igual propaganda de gato, sabe? Blá, 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 de caça cheia, blá, blá, de caça cheia. Elas não estão realmente ouvindo o outro. Às vezes, eu te pergunto alguma coisa e aí daqui a 2 minutos uma outra pessoa pergunta exatamente a mesma coisa, porque tanto não escuta o outro aluno quanto não escuta o que o professor fala. E isso a gente também vê muito nas crianças, né? Eu tenho muito contato com crianças e parece que elas também, voltando pós-pandemia, estão muito com os ouvidos fechados, né? Até mesmo para absorção, parece que elas não sabem mais como é aprender. É uma coisa muito absoluta, Gabi. E assim, if it serves of any solace, não são só as crianças pequenas, não, tá? Eu vejo isso nos meninos de terceiro ano do ensino médio, que estão com o pé na universidade. Não, Grace? Mas é um dos impactos da pandemia, um desses impactos imprevisíveis, né, gente? A gente ia prever que isso ia acontecer. Mas a gente pode minimamente tentar minimizar esses impactos. Ao usar CLIL como abordagem, eu firmemente acredito que a gente consegue chegar lá. Vai ter que voltar uns passinhos para trás. Mas eu acredito sim que a gente consegue chegar lá. Uma outra pergunta na aplicação do CLIL com crianças, por exemplo, da educação infantil ou Fundamental 1, as aulas de todos os momentos assim, com eles são 100% em L2, 100% em inglês, ou sem traduções, sem inglês, em todos os momentos. Sim.
Sim. Para as coisas mais... Ok. Eu queria fazer uma Não outra é. pergunta. Deixa eu complementar aqui essa minha resposta tão enfática assim. Não é a língua que vai fazer nenhuma diferença, Gabi. Principalmente na educação infantil, porque se eles estão construindo o repertório linguístico deles em L1, não vai ajudar nada você, por exemplo, traduzir o Revolution para translação, vai ter, não ajuda nada. Nada. Percebe? Então, é esse movimento, o linguar como verbo. Uhum. Por exemplo, nós até fizemos um projeto sobre outer space, e aí, por exemplo, para as crianças do 3º ano, a gente perguntou se elas sabiam sobre translação e rotação, e elas disseram que sim, e a gente introduziu esse vocabulário em inglês, porque senão a gente teria que explicar, literalmente, no caso, algumas crianças a gente teve que explicar, né? A gente usou as próprias crianças até para explicar qual é o sentido de rotação e translação, e aí acabamos por nomeá-lo também em português, para eles terem essa noção do que está acontecendo, porque eles não viram, não sabem o que é, nem na própria língua. Isso é muito comum e isso é o mais legal de trabalhar com essas faixas etárias mais jovens. Muito frequentemente a gente está ensinando a coisa pela primeira vez na vidinha longa dele. Olha que legal. Agora a sua pergunta, Regis. Eu estava pensando aqui, né, que um que você disse, do deeper learning, quando a gente usa a questão do aculturar, da cultura. E aí eu fiquei raciocinando na seguinte questão: a gente sabe que não existe cultura mais ou menos importante, né? Porque a cultura é reflexo de uma identidade coletiva, de um determinado ser social, digamos assim. Uhum. E aí, quando a gente trabalha esse contexto, digamos assim, esse aspecto cultural de uma outra cultura, é importante você perceber esses eixos culturais não superficiais da outra cultura, mas que podem ser agregados à sua cultura para o fortalecimento da sua identidade. É Sim. isso? Estou pensando corretamente? Sim, absolutamente, sim. É aquilo que você falou, é não trabalhar o Halloween como o cupcake, mas sim trabalhar pontos de interseção que possam ser ampliados na sua cultura com elementos comuns à cultura do Halloween e de subsituações ou subelementos que estão inseridos também naquele contexto. Nail on the head. Thank you very much for this. É mesmo. Então, é isso mesmo. É isso. Né? Porque estou sentindo que eu estou fazendo uma repetição. Olha ali o textinho. Culture is not what happens when we use the language. It's about who we are and the way the language contributes to our ideas. E aí tem aquela coisa do currículo, né? Cultura também vai culturar, né? O verbo culturar. Tem tudo a ver com os multiletramentos. Os multiletramentos, por exemplo, científico, matemático, corporal, porque todos esses elementos trazem os seus próprios elementos culturais para esse caldeirão de conhecimentos. Mas, de verdade, quando a gente pensa em culturar como verbo, você só se reconhece como ser humano quando você acknowledge a alteridade e não reforça estereótipo. Tá dando tudo errado porque o que a gente está fazendo é reforçar estereótipo. We have to scaffold students to understand how different cultures have different ways of being, behaving, and thinking in various social settings. Porque se a gente estiver fazendo isso, a gente está empoderando o aprendiz com as competências globais para o século XXI.
tipo hashtag, já falei muito, né? Então, to cut a very long story short, os 4Cs Framework é usado, it is used to enable learners to access appropriate, sophisticated, and deeper learning in whatever topic or field they are in. And as a pedagogical approach, it could well be used to teach L1, because academic speech is no one's language. Academic speech não pertence só lá ao professor de geografia, ao professor de ciências, ao professor de matemática. E vejam como isso é comum. Não é responsabilidade única e exclusiva do professor de português ensinar português. Por que seria responsabilidade única e exclusiva do professor de inglês ensinar tudo o que existe sobre inglês? Percebem? Agora eu vou parar de share. Deixa eu ver aonde. Putz, olha como eu fui British Punctuality total hoje. Então eu vou parar de share para que todo mundo consiga se enxergar grande. Para convidar vocês para as últimas colocações do dia. Pensamentos, ansiedade. Ninguém se arrisca? Eu achei muito interessante saber mais a fundo, né? Tipo, ver outra pessoa falando sobre esse assunto, porque eu trabalho num projeto bilíngue com educação infantil, que tem como esse intuito o aprender pelo brincar. E a gente tenta reformular, né, cada vez mais, assim, melhorar, para que seja algo realmente em inglês, mas sempre tem aquilo as crianças acabam não entendendo e a gente acaba usando o português. E aí, quando a gente vê que realmente existem outros métodos, outras formas de fazer isso dar certo 100% em inglês, independente, porque a criança ela vai entender, ela vai saber se expressar apontando, ela vai saber se expressar, nem que ela leve a gente até o lugar, faça que ela, para pedir alguma coisa, ela vai saber. E aí, conforme o tempo, ela vai aprendendo aquilo de uma forma natural. E aí, ver que realmente, tipo, a língua, ela, como eu sempre falo isso, a língua ela é viva, e aí eu consigo trazer essa vida para dentro de uma sala de aula com crianças, usando ela o tempo todo. Então, gratidão. É isso, Gabi. Você já viu? Tem coisa mais inaceitável, nós, professores de inglês, aceitarmos um aluno que te pergunta assim, teacher, eu posso ir no banheiro? Cara! Sim. Cara! Assim, por que você está indo para o português desse jeito? Me explica por quê. Algumas crianças que a gente tem, elas não, às vezes não conseguem falar tipo a frase inteira. E aí elas falam assim, teacher, bathroom, teacher, restroom, teacher. Então... É uma forma delas se comunicarem, né? É aquilo que você falou ontem, Bela, dos chunks of language. Eu juro para vocês, eu já vi criancinha do Infantil 4. A gente estava trabalhando com o livro do Eric Carle. Que bonitinho eles falando assim, have you seen my cat? My gosh! Pasmem. E ó, a criancinha do Infantil 4 que ainda não sabe nem ler nem escrever, tá? São 3 anos, 4 anos. Então, estamos num mundo letrado. Vivemos no mundo letrado. E o fato de inglês não ser mais uma língua estrangeira, o que significa que essa língua está presente em tudo que essa criança vê. Mesmo que ela não saiba ler, ela vai saber reconhecer um monte de coisa em inglês. Um monte. Ó, exemplo básico, McDonald's. Yes. Meu filho, quando estava no infantil, ele reconhecia Smallville, sabia ler, Smallville, lógico, McDonald's, High School Musical.
Aquela pessoa cujo livro não pode se mais falar, entendeu? Já cancelei ela total. Né? Harry Potter. Ele sabia ler Slytherin. E olha que curioso. Chegou no primeiro ano do Fundi 1, a professora dele... se eu soubesse o que eu sei hoje, naquela época eu não tinha ter gastado uma fortuna com uma speech therapist para consertar. É isso, uma fono safada, gastei os tubos com ela. A professora me chamou e falou assim, olha, mãe, eu sei que é difícil para você, mas, por favor, mais nada em inglês na sua casa, tá? Senão seu filho não vai se alfabetizar. Nossa, mas que pensamento mais... E hoje a gente luta muito com isso em relação às crianças dentro do espectro do autismo, que alguns pais eles tendem a tirar do projeto por conta dessa dificuldade. E não entendem que quanto mais ligações neurais a gente faz, melhor é para todo mundo, inclusive para a criança dentro do espectro, que ela pode até falar em inglês antes de falar em português, e isso é super normal. E as pessoas tendem a achar que uma língua vai interferir na outra, mas na verdade não tem nada a ver. São os mitos do ser bilíngue, e esse é um dos mitos mais sérios, porque at the end of the day, ele acaba jeopardizing a aprendizagem do aluno. Uma escola, naturalmente, e mesmo que ela seja inconsciente, há uma briga por poder. Então, esse cara, lá, a professora do meu filho lá do primeiro ano, quando ela falou para mim, Karina, por favor, nada mais em inglês na sua casa. Ela estava lutando pelo poder da língua mãe. E agora eu estou falando língua mãe, tá? Intencionalmente. Lembra quando eu falei ontem, a mãe ou é madrasta? Porque ninguém quer perder esse poder. E esse poder é a crença. E muitas vezes, sequentemente, essa crença está pautada em opinião e não está pautada na pesquisa mais recente que existe. Infelizmente. Muito frequentemente, raramente está pautada em pesquisa, raramente está pautada em estudo, em qualquer coisa científica. Geralmente é porque eu vi alguém que o filho só falou depois dos 3 anos e teve dificuldade em falar português porque falava inglês, que a mãe deixava ver vídeo. Geralmente é assim. Quer ver a maior tolice que você escuta? Agora é as famílias, tá? Mas meu filho já se alfabetizou em português, agora ele vai se alfabetizar em inglês e depois em espanhol. Não tem tolice maior, porque alfabetiza-se uma única vez na vida. O que acontece daí para frente é transferência. Se você está alfabetizado em chinês, hein, que é outro código, você não vai se alfabetizar de novo no outro código. Isso não existe. Motolice. E, gente, como a gente escuta essa tolice reforçada nas escolas. Sabe o que tem de bom? Eu penso que o que tem de bom é que eu tenho vocês aqui comigo, me ouvindo falar, vocês estão me dando plataforma. E isso é legal, sabe por quê? Porque é uma rede do bem de clarifying misconceptions. E essa rede do bem ela vai se estendendo. Olha só, estamos aqui na última semana de férias, e ao invés da gente estar na praia, vocês estão aqui me ouvindo falar, olha só que legal. Esse é somente o começo de uma jornada. Então, pessoal, com isso em mente, I bid you good night. Passei da hora, né? Passei 5 minutos.
Eu tenho essa coisa com o horário, você tentar ser British punctuality sempre, né? Meu pezinho lá na ilha. Só uma última pergunta, desculpa por falar muito. Essa apresentação, ela está disponível no link do site que a gente recebeu por e-mail? Isso. Tá bom. Isso. É que Você eu estava recebeu o escrevendo e eu link? perdi algumas coisas. No mesmo e-mail que a Fátima mandou para você, tem o link do material. Tá bom. Tá bom? Me dá aqui um tempinho para eu subir essa gravação de hoje. Opa, deixa eu parar de record. Record.